Saúdo meus irmãos com a paz do Senhor Jesus. O título da mensagem, irmãos, como foi dito antes, os últimos momentos ou os últimos dias de provas de fogo para os cristãos, né? Últimos dias, prova de fogo para os cristãos. Como eu disse antes, teremos que depender unicamente de Deus. Unicamente de Deus. Não terá ninguém para que possa suprir a nenhum de nós naquele grande dia de uma prova grandíssima, senão Deus, por meio de Jesus. É Ele que estará do nosso lado. Daniel capítulo 3. Daniel capítulo 3. Tiramos lições daqui. Daniel capítulo 3. Eu estou com a Bíblia aberta, você que nos assiste também faça o mesmo. Afinal, Jesus disse: examinai as Escrituras. Capítulo 3 de Daniel, a partir dos versículos 1. Aí no versículo 1 é dito: o rei Nabucodonosor fez uma estátua de ouro, cuja altura era de 60 côvados e a sua largura de 6 côvados, levantou-a no campo de Dura, na província de Babilônia. Vamos ver aqui algumas coisas aqui neste versículo. O rei Nabucodonosor era o rei ali de Babilônia. E ele levantou uma estátua. Por que ele levantou essa estátua, irmãos? Veja que antes de tudo ele teve um sonho, sonhou com a estátua. E quem revelou o sonho de Nabucodonosor? Daniel. Mas o sonho que ele teve dessa estátua, que estava apresentando quatro elementos, vamos dizer assim. A cabeça era de ouro, peito e braço de bronze, né? De metal, melhor. O bronze era os quadril de bronze, as pernas. Quem se lembra? As pernas. O que era? Irmãos, está lá em Daniel capítulo 2, quem quiser depois lá na sua casa lembrar disso, né? Era ferro as pernas. Esses 4 elementos representavam o quê? Por exemplo, a cabeça de ouro representava quem? O rei de Babilônia. O peito de metal representava os medos e os persas, e assim sucessivamente. Ele assustou deste sonho inquieto, o seu espírito perturbava. E aí quem revelou o sonho foi Daniel. Mas aí diante desse sonho dele, ele levantou uma estátua. Só que a estátua que ele levantou não foi igualzinho a que ele sonhou. Ele levantou ela toda de ouro. Já que a cabeça da estátua do sonho dele era de ouro, que representava ele, Nabucodonosor, ele levantou um todo de ouro, para dizer agora, enfim, ou seja, trazendo, né, honra para ele mesmo, levantou um todo de ouro. E essa estátua que ele levantou aí, aqui, irmãos, no campo de Dura, ela tinha 60 côvados de altura e 6 côvados de largura.
O que era côvado? Era como se fosse meio metro, 50 centímetros. Se tinha 60 côvado de altura, é igual a dizer que tinha 30 metros de altura. Se tinha 6 côvados de largura, era igual a dizer que tinha 3 metros de largura. Agora, essas numeração aqui, irmãos, representa todos os deuses ali de Babilônia, que era embutido nesta imagem. Tá? Por isso que você vai ver aqui só o número 6, né? 60, 6 e tal e tal. Número de homem, ou seja, tem representativo dos deuses ali de Babilônia. É tanto que, se nós formos ali para Apocalipse capítulo 13, o versículo 18, lá diz assim, aqui está o sentido, aquele que tem sabedoria, calcule o número da besta, pois esse número é o quê? 666. Ou seja, é número de homem, né? Tem uma representativa dos deuses ali de Babilônia, enfim. É por isso que aqui no versículo 1 vem abordando isso aqui. E aí, no versículo 2, continua dizendo, de Daniel 3, e o rei Nabucodonosor mandou ajuntar os sátrapas, os prefeitos, os presidentes, os juízes, os tesoureiros, os conselheiros, os oficiais e todos os governadores das províncias, para que viesse a consagração da estátua que o rei Nabucodonosor tinha levantado. Já analisou aí, já pensou, já calculou, irmãos, o que pode ser nesses últimos dias? Olha aqui né? Quantas autoridades políticas que tem junto aqui, né? Veja que autoridade política junto com autoridade religiosa. Então foi o que aconteceu ali na época. Mas vamos discorrer aqui, depois a gente volta trazendo aí as informações. No versículo 3, então se ajuntaram os sátrapas, os prefeitos, os presidentes, os juízes, os tesoureiros, os conselheiros, os oficiais e todos os governadores das províncias para a consagração da estátua que o rei Nabucodonosor tinha levantado. E estava em pé diante da imagem que Nabucodonosor tinha levantado. Vamos aí até o versículo, o versículo 4. Vamos. E o arauto apregoava em alta voz, ordena a vós, ó povos, nações, gentes de todas as línguas. Versículo 5: quando ouvirdes o som da buzina, do pífaro, da harpa, da sabuca, do saltério, da gaita de foles e de toda sorte de música, vos prostrareis, adorareis a imagem de ouro que o rei Nabucodonosor tem levantado. Vamos parar aqui, depois vamos continuar. Até aqui, irmãos, até aqui já dá para nós notar e imaginar como foi ali naquele tempo e que há de ser também agora nesses últimos dias. O rei Nabucodonosor com essa estátua. Por exemplo, no versículo 2 foi dado a ordem, né? E neste versículo 2 nós temos aqui uma união, né? Nós temos uma união
entre político e religioso aí. Já que ali estavam todos os presidentes, prefeitos, conselheiros, juízos, enfim, na consagração desta imagem. No versículo 5 de Daniel 3, diz assim: quando ouvirdes o som da buzina, do pífaro, da harpa, da sabuca, do saltério, da gaita de fole e de toda sorte de música, vos prostrareis, adorareis a imagem de ouro que o rei Nabucodonosor tem levantado. No versículo 6, e qualquer que se não prostrar, não adorar, será na mesma hora lançado dentro do fogo, do forno de fogo ardente. O que nós estamos vendo no versículo 6? Uma adoração forçada. Uma adoração aqui forçada. Será se isso vai acontecer agora nesses últimos dias? Será se o povo de Deus vai realmente passar por isso, passar por esse perrengue também, como foi no passado? Sim, a profecia diz isso. A profecia diz isso. No versículo 5, aqui de Daniel, aqui diz que quando tocasse a buzina e toda espécie de instrumentos ali, todos tinham que estar prontos, preparados para adorar o quê? Aquela imagem que ali estava. Mas o porquê que os 3 amigos de Daniel não prostrou diante da imagem, em meia multidão de pessoas, todos prostrados? De repente, quando olharam, viram 3 pessoas em pé. O porquê? Irmãos, o porquê eles haviam aprendido que os mandamentos de Deus pedem para não adorar imagens. Já pensou? O que diz o primeiro mandamento? Êxodo capítulo 20, o versículo 3. Vamos pegar aí. O primeiro mandamento diz assim: não terás outros deuses diante de mim. Não terás outros deuses diante de mim. Mas, quando nós vamos para o versículo 2 de Daniel capítulo 3, lá diz assim, né? Há uns homens judeus que tu constituiu sobre os negócios da província de Babilônia, Sadraque, Mesaque, Abednego. Esses homens, ó rei, não fizeram caso de ti, A teus deuses, olha, no plural, a teus deuses não serve nem a estátua de ouro que levantaste, adorara. Por que eles não adoraram ali, não prostraram diante ali? Porque eles estariam adorando deuses, no plural. Deuses, tá? Ali em Babilônia tinha muitos deuses, trindade babilônica, e eles tinham aprendido pela a palavra, o primeiro mandamento, que lá diz, não terás outros deuses diante de mim, esse no singular. Por isso que eles não prostraram ali, e nem tampouco o povo de Deus hoje prostrarão diante de imagens. Eles não vão prostrar diante de imagens. No versículo 4 de Êxodo 20, diz o quê? Não fará para ti imagem de escultura,
nem semelhança alguma no que há em cima nos céus, nem embaixo na terra. No versículo 5 de Êxodo capítulo 20 é dito: não as adorarás. Então veja, irmãos, o porquê que eles passaram por provas de fogo. O porquê que logo mais eles iriam ser pego por ordem do rei Nabucodonosor a ser jogado numa fornalha de fogo ardente. Porque eles foram fiéis a Deus. Eles foram fiéis a Deus. E neste momento, eles passaram por essa prova de fogo, tá? Eles não tiveram essa adoração falsificada, adorar uma imagem. E neste momento houve um decreto de morte para eles. Será que isso vai acontecer agora também, irmãos? Sim, olha o que diz em Apocalipse capítulo 13. Apocalipse capítulo 13 diz assim: ali em Daniel 3, o versículo 1, nós vimos ali uma junção entre dois poderes, poder político e poder religioso ali. Estavam todos ali, prefeitos, governadores, enfim, todos estavam ali prostrados diante da imagem. Quando nós vamos para Apocalipse 13, versículo 11, também a mesma coisa está lá. Aqui se trata da segunda besta do Apocalipse. E vi subir da terra outra besta, e tinha 2 chifres, semelhante ao de um cordeiro, e falava como dragão. Vamos parar aqui. Agora, na atualidade, um futuro bem próximo, aí bem perto, esta besta quer dizer rei ou reino, né? Poder. Um animal, mas é um poder. Mas ela estava com 2 chifres. Chifre quer dizer poder, rei ou reino. O que simboliza esses 2 chifres na cabeça desta besta? E parecia um cordeiro, e falava como cordeiro, agia, enfim, é semelhante a um cordeiro, mas falava como dragão. Irmãos, veja, 2 chifres, ou 2 poderes. Podemos dizer o poder político e o poder religioso, né? Essa segunda besta de Apocalipse 13 é os Estados Unidos da América, tá? É ali onde vai surgir, por isso que diz 2 chifres, um poder político e um poder religioso. Ali na época do rei Nabucodonosor, houve 2 poderes ali, um político e um religioso. Quando o religioso, quando as pessoas não querem submeter os dogmas da religião de tal igreja, de tal instituições, fazer o que eles querem, esta igreja, ela aciona o poder político, o poder civil. Aí sim, aí agora é uma adoração, é uma adoração agora obrigada, assim como foi no passado. Então veja, o que foi lá no passado, irmão, nós estamos vendo aqui agora, né? Um futuro bem próximo, em Apocalipse capítulo 13, isso vai acontecer também. Nós vimos ali 3 personagens bíblicos
ali diante daquela estátua que não prostrou de joelhos para adorar a estátua. Lembra-se disso. Eles não eram os únicos judeus que estavam ali. Eles não eram os únicos hebreus que ali estavam. Quando Nabucodonosor invadiu Jerusalém, trouxe bastante hebreus de lá para a Babilônia. Não foi eles os únicos. Mas por que lá só tinha 3? Hein? É de pensar isso, não? É de pensar isso. Eles foram os fiéis a Deus em tudo. E aí, irmãos, ainda em Apocalipse, nós estamos vendo aí no versículo 11, o rei Nabucodonosor fez uma imagem falsa ali, falsa como? Não foi igual a que ele sonhou, ele fez uma falsa voltada para ele mesmo, e ele insistiu, ou seja, trouxe punição para aqueles que não adorassem aquela imagem. No versículo 14 do Apocalipse 13, continua dizendo, lá diz assim: e engana os que habitam na terra com os sinais que lhe foi permitido que fizesse em presença da besta, dizendo aos que habitam na terra que fizesse uma imagem, olha, tá vendo? Uma imagem à besta, que receberam a ferida de espada e vive. Veja que as coisas se batem. Lá foi exigida uma adoração forçada a uma imagem. Aqui no Apocalipse também, com a junção do poder político e religioso, no versículo 11 de Apocalipse 13, eles vão trazer sinais, prodígios para enganar as pessoas, de acordo com o que está aqui, enganar os que habitam na terra e com o fim de adorar esta imagem. Veja que as coisas é a mesma coisa, irmãos. Está ligado uma coisa com a outra. Uma adoração forçada aqui nós estamos vendo. Uma adoração forçada. No versículo 15 do mesmo capítulo 13, continua dizendo: e foi-lhe concedido que desse espírito à imagem da besta, para que também a imagem da besta falasse e fizesse que fossem mortos todos os que não adorassem a imagem da besta. Está vendo? A mesma coisa lá no passado. No passado foi assim. Em Daniel 3, o versículo 6. Aqueles que não adorassem a imagem seria jogado na coivara de fogo ao mesmo instante. E ali ele seria morto. Essa representativa vem para cá. Aqui nós estamos em Apocalipse, capítulo 13, que é algo que está por vir. Também a mesma coisa no versículo 15. Foi concedido fôlego ou espírito à imagem da besta, para que também a imagem da besta falasse e fizesse que fossem mortos todos os que não adorassem a imagem da besta. O que é isso aí? O que é comparado com uma imagem da besta? Quem é a besta? Irmãos, nós já estamos sabidos disso, quem é a besta. A imagem da besta também. A imagem não é o verdadeiro,
Mas a imagem é aquela que, por exemplo, num dia de um sol bem quente, onde as pessoas passam, onde uma pessoa passa, a sua sombra também o acompanha. Só que a sombra não é o verdadeiro, mas a sombra faz a mesma coisa que a imagem faz. A sombra faz a mesma coisa que o real, a pessoa real faz. A imagem da besta só pode ser alguém, instituições que apoiam a besta e faz a mesma coisa que a besta faz, que ambos juntos exercerão esse poder político e religioso para matar aqueles que realmente não queiram adorar o que eles proporcionam. Por isso que, irmão, será prova de fogo, prova de fogo. E aqui no versículo 15 nós estamos vendo um decreto de morte também. Decreto de morte àqueles que não submeter aos dogmas da igreja que é manuseada pela besta do Apocalipse. Assim como foi no passado, na Idade Média, foi assim também. O interessante, irmãos, é que esta é a prova final. Esta é a prova final que envolve a adoração. Uma certa vez, não sei se os irmãos lembram, Mateus capítulo 4. Mateus capítulo 4, ali no versículo 9, estava ali Satanás perante Jesus e disse: tudo isso eu te darei se prostrares diante de mim, né, e me adorares. Quer dizer, ele mostrou tudo ali para Jesus, as construções, as riquezas, a glória deste mundo, e disse: olha, tá vendo aí, tudo isso aí? Eu te dou, se você prostrar diante de mim e me adorares. Lá no versículo 10, Jesus ali responde para ele: vai-te, Satanás, só o Senhor teu Deus adorarás, só Ele lhe prestarás culto. Irmãos, adoração nos últimos dias. O que está em jogo é exatamente isso, adoração nos últimos dias. O que nós vimos aqui na escola bíblica? Apocalipse 14, o versículo 7. Adorai aquele que fez o céu, a terra, o mar e as fontes das águas. É Ele que merece a nossa adoração. Mas como eu posso adorar o inimigo? Irmãos, tudo aquilo que não envolve uma adoração diretamente a Deus, eu estou adorando o inimigo. Adorando o inimigo. Então veja, assim como aconteceu no passado, acontecerá hoje. Quem são os deuses de hoje, comparado aos deuses ali de Nabucodonosor? Naquela época, irmãos, olha, lembra-se disso, na época quando foi posto para que todos adorassem, ali estava todo mundo, ali estava presidente, ali estava prefeito, ali estava as lideranças políticas. É diferente hoje? Não, não é diferente hoje. As lideranças políticas de hoje, elas estão onde tem muita gente, porque o foco delas é outra coisa. E aí foi dito, alguém ali levantou e disse: ô rei, tem 3 ali, aqueles que foi vindo de lá de Jerusalém para servir aqui
aqui em Babilônia, eles não adoraram não prostraram diante da imagem não. Ou seja, tem alguém observando você. Tem alguém nos observando. Se nós estamos submetendo uma adoração a Deus verdadeiro ou uma adoração à Trindade. Assim como eles adoravam a Deus, unicamente a Deus, não a Trindade, não outros deuses. Quem são os deuses de hoje? Né? Quem são os deuses disfarçados de hoje? Por exemplo, São Paulo, tem pessoas que adoram isso. São Pedro, tem pessoas que adoram isso, não é verdade? São João, né? Anda no mês festivo aí, né? De época, dessa época, São João, é uma adoração. Maria, já viu isso? A Virgem Maria. Ou seja, o que era lá transportou para hoje, só que o disfarce é outra coisa, o nome é outra coisa, não é os mesmos personagens, mas mudou de nome, mudou mas é a mesma coisa, a adoração é a mesma coisa, tá? A adoração continua aí a mesma coisa. O apóstolo João, ele, em Apocalipse 19, verso 10, o anjo chegou ali para desvendar o mistério ali das revelações de Jesus para ele. Aí ele prostrou diante do anjo. E o anjo disse: não faça isso. Eu sou conservo teu e dos teus irmãos. Adora a Deus. Então, irmãos, é a mesma coisa. Prostrar diante das imagens hoje é a mesma coisa de estar prostrando na época ali, como aquela estátua ali do rei Nabucodonosor. Agora, irmãos, é fácil você ficar em pé onde a maioria está de joelhos prostrado diante de uma imagem? Não é fácil. O que deve acontecer a partir dali com você? Prova de fogo. Prova de fogo. Nós estamos quase concluindo, irmãos. E aí, nessa prova de fogo, vamos lá para Daniel, capítulo 3. Vamos concluir ali. Daniel, capítulo 3. Versículo 13 de Daniel 3. Então Nabucodonosor, com ira e furor, mandou chamar Sadraque, Mesaque, Abednego, e trouxe a esses homens perante o rei. Versículo 14. Falou Nabucodonosor, lhes disse: é de propósito, ó Sadraque, Mesaque, Abednego, que vós não servis a meus deuses, nem adorar a imagem, a estátua de ouro que levantei? Então ele ficou irado. Ele disse: eu vou ver realmente, traz eles aqui para mim interrogá-los.
E aí no versículo 15, não vamos ler, mas aí no versículo 15 ele diz assim: agora pois, ou seja, é como se estivesse dando uma ordem, novamente eu vou fazer isso e vou pedir vocês que façam. Se não fizer, né, a sentença já estava marcada para eles. E no versículo 16, respondeu Sadraque, Mesaque, Abednego, disseram ao rei Nabucodonosor: não necessitamos de te responder sobre este negócio. Eis que o nosso Deus, a quem nós servimos, eu acho isso muito lindo, o que eles falaram, é quem nos pode livrar. Ele nos livrará do forno de fogo ardente e da tua mão, ó rei. Olha que maravilha, né? É ele que nos livra. E no versículo 18, e se não, fica sabendo, ó rei, que não servimos a teus deuses, nem adoraremos a estátua de ouro que levantaste. Aí, irmãos, se ele já estava irado, ele aí irou cada vez mais, ele ficou mais irado. Vamos prolongar aqui. Lá no seu caso, se você quiser meditar aqui neste capítulo 3, é muito bom. No versículo 23, estes três homens, Sadraque, Mesaque e Abednego, caíram atados dentro do forno de fogo ardente, ou seja, aqui eles já tinham sido jogados lá dentro da fornalha ardente. No versículo 24, então o rei Nabucodonosor se espantou, se levantou depressa, falou e disse aos seus capitães: não lançamos nós três homens atados dentro do fogo? Responderam e disseram ao rei: é verdade, ó rei. Versículo 25. Eu, porém, vejo 4 homens soltos, que andam passeando dentro do fogo, e nada há de lesão neles. E o aspecto do quarto é semelhante a filho dos deuses. O que nós estamos vendo aqui, irmãos? Nós estamos vendo que, por ser fiel a Deus, até dentro da fornalha de fogo, Deus livra. Eles jogaram 3. Só que quando o rei olhou, tinha 4 pessoas. Quem era que estava lá? Quem era o quarto? Jesus estava com eles ali. Irmãos, não importa o que você está passando, não importa o que nós irá de passar, prova de fogo, isso é verdade. Mas Jesus está do lado daqueles que realmente é fiel à palavra, é verdadeiro adorador a Deus. Ele é fiel. Ele vai te livrar naqueles momentos mais crucial da prova. Ele vai te livrar. Ele estará ali conosco, nos dando vitória, tá? Então, aqui é o sentido desta mensagem, tá? O sentido dessa mensagem é a prova que iremos passar, no entanto, seremos livrados, né, por Deus. E o último versículo, que eu falei que foi aqueles antes, mas na verdade tem outro, o versículo 14. Eu vou pedir um dos irmãos que abram aí Apocalipse 17, o versículo 14. Olha só quem vai estar com você lá naquele grande dia, te livrando, né? Eu digo, aí nesse contexto da grande prova. Quem quer compartilhar conosco aí o versículo 14 de Apocalipse 17? E estes combaterão contra o Cordeiro, mas o Cordeiro vencerá, porque é o Senhor dos senhores e o Rei dos reis.
Vencerão os que estão com ele, chamados, eleitos e fiéis. A glória, aleluia, que Deus seja louvado, né? Então, todos aqueles que foram chamados, que foram eleitos por Deus, fiéis, por meio do teu amado Filho Jesus, esses aí vencerão também, porque Jesus combaterão por eles, né? Combaterão por eles. Que Deus seja louvado, em nome de Jesus. Amém.